Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Santa TV, um projeto do YouTube, ou no YouTube, da Associação Desportiva e Cultural de Santa Isabel, em que procuramos divulgar as nossas atividades e também falar um bocadinho daquilo que vai acontecendo na nossa comunidade. E hoje queríamos destacar 3 notícias, todas elas relacionadas com o desporto, que me parece que vocês vão reconhecer. A primeira tem a ver com o Canelas, com o futebol. No campeonato da Liga 3 perdeu com o Lourosa em casa por 2-0 e tem este fim de semana um jogo na Trofa e era importante o regresso às vitórias na perspectiva de continuar a fazer um bom campeonato como vinham a fazer. Do ponto de vista do Santa Isabel, tivemos o primeiro jogo oficial no domingo passado. Fomos jogar a Lousada e vencemos nesse primeiro jogo para a taça por 4-0, estando desde já apurados para a próxima fase desta taça, onde temos o objetivo de chegar à Final Four. Foi um excelente jogo do Santa Isabel, o primeiro da época, algum nervosismo, um controle total do jogo, em que estivemos claramente por cima do adversário, e os 4 golos apareceram de forma natural. Depois, para terminar, uma notícia também sobre a nossa equipa de atletas de trail. O Diogo Rezende, o Fernando Coelho e o Ricardo Rocha participaram no Grande Trail de Serra d'Arga, nos 45 km, com resultados incríveis. E, portanto, fica aqui o nosso reconhecimento para estes nossos super atletas, que na prova dos 45 km levaram as nossas cores até ao Alto Minho e estão ainda a participar nas provas do Campeonato Nacional com grande qualidade. Portanto, o nosso aplauso para o Diogo Rezende, para o Fernando e para o Ricardo. Estas eram as notícias que tínhamos para vos trazer e agora vamos à entrevista mais esperada com o nosso treinador, o Nelson Costa. Boa tarde, sejam bem-vindos à entrevista hoje com o nosso treinador de futsal, Nelson Costa. Nelson, obrigado por estares cá. Obrigado eu pelo convite. Espero que tenhamos aqui uma conversa boa. Também espero estar à altura. Sobre ti e sobre futsal. Eu tenho algumas perguntas, mas a ideia é irmos conversando e de algum modo podermos ir ficando a conhecer um bocadinho melhor quem é o nosso treinador e a pessoa que nós temos hoje à frente do nosso projeto. E essa é a primeira pergunta, que é: quem é que tu és? Antes de mais, agradecer o convite. Espero estar à altura, como esteve a doutora Romy no primeiro e último. Quem é que eu sou? Nelson Costa, tenho 43 anos, sou de profissão, sou jornalista e diretor de um jornal regional de Santa Maria da Feira, o Correio da Feira. E depois sou também treinador de futsal. Já sou treinador de futsal esta será a 15ª época, 8ª no Santa Isabel, 7 no início da minha carreira e agora a 8ª. Tu andaste aqui em Canelas, és de Canelas? Como é que foi a tua vida? Não, eu não sou de Canelas, os meus pais viviam em Cerzedo, eu era de Cerzedo, no entanto andei em Canelas desde o 5º ano até o 12º, depois segui o caminho na faculdade. Como é que tu eras na escola? Olha, que memórias tens? Eras bem comportado, mal comportado? Sempre de bola na mão? Como é que era? Sim, era aquele miúdo sempre de bola na mão, portanto o toque não era para ir imediatamente, ainda tinha que haver um golo ou algo assim do género. Mas eu tinha boas notas, normalmente tinha boas notas, excepto quando me baldava um bocadinho. Não era propriamente... tinha muita facilidade, sempre tive de tirar notas razoáveis sem grande esforço e optava por esse não grande esforço. E o que hoje me arrependo, mas era o que era. Trabalhas no fundo aqui connosco naquilo que foi a tua escola ou as tuas escolas. Há memórias boas? Consegues lembrar-te assim de alguma coisa gira desse tempo? Ou os edifícios são tão diferentes que nem consegues ter memórias disso? As principais memórias foi quando entrei aqui neste espaço onde estamos neste momento. No C3, assim, não? Embora eu fosse muito novo quando estava cá, como é evidente, tinha 10 anos, há muitos anos, há 33 anos, mas as memórias que eu tenho são mais essas, porque de facto entrar neste novo edifício parece que não estamos sequer no mesmo espaço. Também muitas memórias no pavilhão, muito pelo que se passou no Santa Isabel. De escola mesmo, talvez mais os amigos, até porque alguns conservem-os. Pois. Mas essa acaba por ser uma idade em que a gente mantém muitos dos amigos. Se tivesses que escolher uma memória
do tempo em que andaste nesta escola, era o jogar futebol? Era claramente o jogar. Jogaste federado, foste desportista, como é que foi a tua parte? Joguei futebol, não me recordo, não me perguntes agora por quantos anos, mas joguei há uns anos, no Porzinho sempre. Que posição era a tua? Olha, eu passei por muitas posições, mas onde eu me senti de facto bem e onde eu gostava de jogar era médio centro. 6, 8, como se agora vulgarmente se chama, era as minhas, e foi assim que eu acabei a jogar, a última posição que eu ocupei. És do tempo dos pelados, então? Sou claramente do tempo dos pelados, aliás, as minhas coxas demonstram ainda muitas marcas que ficam desses tempos, mas eram tempos ótimos. Foi das melhores recordações que eu tenho da minha juventude, são claramente o futebol. Como desportista, foi sempre só futebol? Não, ou fizeste depois a transição? Eu joguei futsal no Santa Isabel, quando o Santa Isabel retomou a sua atividade como sénior, e nessa altura, o Toninho, António Carvalho, que foi o treinador, convidou-me mais para fazer ali um bocado uma ponte. Eu já era treinador no Santa Isabel, alguém um pouco, já era mais velho do que a maior parte do plantel, convidou-me a mim e outras pessoas para esse papel, digamos assim, e eu vou-te ser muito sincero, não tinha grande vontade, eu sou muito competitivo, mas não era tanto por competir, era obviamente por ajudar o Santa Isabel, porque era um ano zero, ou se calhar até podia-se falar em ano -1, se é que isso pudesse existir, mas muito porque comecei a, cada vez mais nessa altura, a perceber que gostava muito do treino. E eu sentia que não entendia todas as dificuldades que o atleta de futsal tinha em campo. Eu percebia que eu ter jogado futebol e não futsal, eu não entendia exatamente muitos momentos, porque o espaço é muito mais reduzido. As semelhanças com o futebol não são assim tantas como as pessoas podem pensar. A principal semelhança é jogar com os pés, mas há muitos esportes que têm muito mais semelhança em termos táticos e por causa da questão do espaço-tempo. E eu não tinha tinha dificuldades em entender isso. Então, para mim, senti que era importante também, nesse sentido, evoluir enquanto treinador. Para mim era importante ter uma experiência no futsal, mesmo que fosse a um nível, obviamente, baixo. Portanto, também aceitei por isso. Acabei por ficar 2 anos no Santa Isabel. No ano seguinte chegou o Miguel Rangel. A minha ideia era só fazer um ano precisamente por esta lógica, mas o Rangel acabou por me convencer, e depois também porque as coisas não tinham corrido muito bem no primeiro ano. Eu não queria também sair com uma coisa daquela forma. Mal, agora vamos embora. Sim, exatamente. Esta passagem, se calhar é um bocadinho até o processo histórico do futsal no nosso país. Houve o futebol de salão, o futebol de sala, aquele feito em diferentes nomes. O 5 até, futebol 5. Foi um bocadinho a história do nosso futsal. Indo agora por aí, porque no fundo tu acabas por ser um exemplo do que se foi passando. A integração depois na Federação de Futebol e esta ligação tem vantagens e desvantagens. Claro. Tens opinião sobre isso? Isto é, se estivéssemos sozinhos enquanto federação, teria sido diferente, melhor, pior, o que é que tu achas? Certamente teria sido diferente. Agora, eu acho que é aquele tipo de futurologia que nós podemos ter uma opinião, mas de facto, como é que nós podemos dizer que seria melhor ou pior? É muito difícil, porque dependeria muito das pessoas que lá estariam numa associação, numa federação independente, portanto, não sei, é difícil responder. A minha opinião é que o futsal, de facto, evoluiu muito, isso não há dúvida, há mérito de muitas das pessoas que lá estão, nomeadamente, e acho que aí principalmente há 2 pessoas que acho que toda a gente tem que dar mérito, por muito que se goste de tudo que se faça ou não, que é o Pedro Dias, o responsável do futsal na Federação, e o Jorge Braz, o selecionador. Mas também eu acho que durante este processo houve muita coisa que podia ter sido feito melhor. O Orlando Duarte também é uma pessoa. Exatamente, o Orlando Duarte também foi alguém muito importante. E outras pessoas, porque lá está. O Nuno Dias do Sporting acaba por ter um impacto. E eu posso estar a ser injusto porque há muitas outras pessoas que foram muito importantes e eu que não tinha sequer conhecimento daquela altura. Portanto, não posso falar do que eu não tenho conhecimento. Porque de facto o futsal para mim começa nos últimos 15 anos. Um pouco antes, porque o meu irmão jogou aqui também no Santa Isabel e eu ia ver um ou outro jogo. Mas o conhecimento de facto é esse. Resume-se um pouco a isso. Portanto, eu acho que, acima de tudo, se poderia-se fazer outras coisas diferentes. Eu acho que sim, mas dizer que seria necessariamente melhor ou pior, acho que isso é um pouco arriscado. Eu não gosto de ser injusto. Eu, da reflexão que faço, penso assim, será que nós teríamos chegado tão depressa aos títulos europeus e mundiais? Há a capacidade, por exemplo, que hoje temos algumas equipas da nossa Liga Placar em se baterem com as melhores do mundo. Aliás, há quem diga que a nossa Liga é a melhor do mundo. Gostava também de ter a tua opinião sobre isso, sobre a nossa Liga. E também, se não foi um bocadinho digamos que à boleia do investimento que o futebol permite. Isto é, há tanto financiamento à volta do futebol que o futsal acabou por beneficiar disto. Achas que pode ter acontecido isto?
por partes. Melhor liga do mundo, toda a gente diz, eu não concordo. Para mim, a espanhola ainda é a melhor liga do mundo. Passou os últimos anos algumas dificuldades, essencialmente económicas, o que fez perder capacidade de buscar jogadores, nomeadamente ao Brasil. Mas, na minha opinião, do ponto de vista técnica, de equilíbrio e tático, na minha opinião, é superior. Olhar o treinador? Sim, olhar o treinador, na minha opinião, é superior. E a grande parte das referências estão lá, para mim, claro. Claro que isto não estou a dizer que não há grandes treinadores, falaste de Nuno Dias, qualquer treinador que está no Benfica é obviamente muito bom, também Mário Silva, o Joel Rocha não deixa qualquer dúvida, aliás, nenhum treinador deixa qualquer dúvida, não é isso que eu quero dizer na primeira divisão. O que quero dizer é que, na minha opinião, está acima, na minha opinião. A questão do topo, aí é que, repare, nós temos um Barcelona, depois não temos nenhuma equipa de bandeira, como nós aqui chamamos. Depois aqui temos um Benfica Sporting, isso acarreta esse tal investimento que permite que essas equipas sejam altamente competitivas nessas grandes competições. Mas depois o futsal, infelizmente, acho que não evoluiu tanto para nós podermos achar que... Somos campeões do mundo, somos campeões da Europa. Sim, exatamente, mas repare, quais são os grandes campeonatos? O italiano já teve melhores dias, o russo não compete pelas razões que nós conhecemos. Sobra-nos um ucraniano que também é forte, as equipas ucranianas normalmente. Portanto, basicamente são nós os espanhóis. Depois há a questão daquelas equipas que apostam em 10 brasileiros, do Cazaquistão, os Karates, os Araz, da Arménia. Portanto, eu acho que é um pouco relativo. Se olharmos para a Espanha, nós vemos muita qualidade em todas as equipas, praticamente desde o primeiro até o último, muita capacidade, muita qualidade tática. É um exercício meio de brincadeira, mas se nós conseguíssemos pegar nas equipas do Campeonato Espanhol e associá-las tipo num play-off com todas as portuguesas, provavelmente teríamos mais equipas espanholas a ganhar. Eu acredito, claro. De média, sobretudo de média para baixo às nossas. Não tenho dúvidas que o Benfica, Sporting e Braga estariam nesse play-off, mas muito provavelmente tudo o resto seria espanhol, o que dá um certo equilíbrio, ainda assim, estamos a falar de 8, 3, bastava que uma equipa portuguesa se intrometesse, e eu acredito que sim, um Torriense, um Liense Porto de Sal, que tem um projeto absolutamente inacreditável, acho que deve ser, é algo que deve ser destacado, assim como aqui das Lombos, poderiam perfeitamente entrar nesses 8, mas eu acho que a probabilidade, se me perguntares, e com tudo o que isso acarreta, posso que estou a fazer, lá está a futurologia, claro, mas acredito que as restantes 5 fossem espanholas. Estavas há pouco a falar de pessoas, o Orlando Duarte numa primeira fase, depois o Jorge Braz e o papel da seleção, acho eu que trouxeram uma grande mais-valia do treinador, isto é, aqueles grupos foram reconhecidos também pelos treinadores que tinham. O que às vezes nem sempre acontece no desporto, que muitas vezes fala-se muito do individual e esquece o papel do treinador. Nestes casos concretos, o sucesso que as seleções têm tido, os treinadores têm tido um papel absolutamente decisivo. Muito, sem dúvida. Não querendo puxar a brasa à tua sardinha em concreto, mas eu acho que... Muito. E aí também há mérito da Federação, lá está, é uma das coisas que dizes bem, porque são inúmeras, às vezes é quase... Agora se calhar nem tanto, mas a Coffee também por um bocadinho a situação, e agora não tanto, mas são inúmeras, e eu às vezes pensava como é que o Jorge Braz, por exemplo, conseguia estar a dar tanta formação, e essa proximidade, que por exemplo não existe no futebol, comparando com o futebol, por injusto que isso seja, fez com que muita gente evoluísse, só não evoluía quem de facto não tinha interesse, ou ia só para lá, está para cumprir os créditos, também acontece isso, nós temos que cumprir créditos enquanto nessa federação de treinadores. Lá está, só isso já dava um contributo. Depois, eu acho que, lá está, e não me estou a contradizer, eu acho que Portugal tem muito bons treinadores, e evoluiu muito. Eu tenho tido a sorte de estar em patamares nacionais e na segunda nacional, terceira nacional onde estive, há realmente treinadores de imensa qualidade. Eu consigo identificar objetivamente um desses dias em que o Módicos recebeu, creio que o Sporting, e o Santa Isabel ia jogar a seguir em juvenis, se eu não me engano, com o Módicos, isto no pavilhão da Lavandeira. O Jorge Braz estava lá e ele sabia que nós éramos o Santa Isabel e sabia o papel que tínhamos na formação. Quer dizer, e tu ficas assim, o treinador campeão do mundo. Exatamente. Reconhece isto e sabe isto. Não? E desculpa interromper para não me esquecer disso, porque acho que é fundamental atenção ao papel dos treinadores e da formação, porque muitas vezes também são esquecidos. Há muita coisa a melhorar na formação, muita mesmo, mas há treinadores também de imensa qualidade e que se dedicam exclusivamente a trabalhar na formação e trabalham a formação com imensa qualidade. A formação do nosso futsal é de boa qualidade, consideras?
Eu não acho que seja no global de boa qualidade, tem muita coisa a melhorar, mas há gente lá que trabalha com uma qualidade tremenda. Podia dar aqui alguns exemplos, mas não faço porque posso depois estar a ser injusto, mas há gente, na minha opinião, que é topo nacional e que está a treinar na formação e não está sequer no Benfica Sporting, não é isso que passaste pela formação. Eu posso dar um exemplo, o João Tiago do Beira-Mar é um treinador, na minha opinião, que já se pode considerar de referência no futsal português e dedica-se agora, eu acho que ele tem agora o projeto Beira-Mar, acho que ele pegou na equipa séria, não tenho ainda certeza, não acompanhei muito bem, mas essencialmente nestes anos todos, formação e com trabalhos. Fizeste também uma passagem pela formação. Sim. Duas perguntas. A primeira é, porquê é que não te mantiveste na formação? Ou esse é a evolução natural, isto é, tu achaste natural passar da formação para os séniores? E a segunda é, o que é que tu valorizas no trabalho da formação? Tu, enquanto treinador, o que é que tu achas que deve acontecer na formação? Vamos à primeira, se calhar. Sim. O que é que te levou a deixar de ser só um treinador de formação e passar a ser? Foi uma evolução natural? Aconteceu naturalmente? É assim, eu não vou esconder que eu pensava nisso, em ir para uma equipa sénior. No entanto, o que me levou de facto foi um acaso, porque a minha história do Santa Isabel também é muito de acasos. Eu chego aqui para ajudar nos juvenis, na altura, a convite do Ricardo Machado, que é meu amigo, para ajudar no treinador, o Fernando Jorge, que era o treinador principal na altura. Pronto, era o meu último ano de faculdade, porque eu fui estudar bem mais tarde. Era o meu último ano de faculdade, eu ajudei naquilo que pude, com as limitações que tinha, e foram muitas no último ano, porque tive entre trabalhava na altura em Baião, portanto fazia uns bons quilómetros, entre faculdade à noite, entre os treinos, entre o estágio da faculdade, o trabalho final, e depois ainda no final da época o curso de treinadores de nível 1, por desafio, foi um ano muito, muito difícil. Começa assim, a seguir, no ano seguinte é suposto, quando o Ricardo Machado me convida-me, eu penso que o Santa Isabel tinha 3 escalões e convida-me para ser uma espécie de quarto treinador, ou seja, como havia, lá está, como o futsal não é o que é agora, a evolução é essa, por exemplo, perceber-se que havia muitos casos em que os treinadores não podiam ir aos jogos por algum motivo. E então o Nelson seria esse o papel. A verdade, estando ligado aos Júniors, ia subir com o Fernando Jorge, dos juvenis para os Júniors, mas ia fazer também esse papel de tapar buracos. Eu vou usar este termo. A verdade é que o Fernando Jorge, por motivos profissionais, também pouco teve, e eu acabo por assumir a equipa. Portanto, este já começa a ser um acaso. Depois, eu faço 2 anos de Júniors e convidam-me para a coordenação do Santa Isabel e para ser adjunto do Toninho, que ia regressar aos séniores. Depois, por motivos também profissionais, o Toninho não assume e, naturalmente... Por acaso. É um pouco por acaso. Eu ia ser o adjunto e o Ricardo Machado convidou-me a assumir. O que é que tu achas, no teu papel de treinador, consegues encontrar uma diferença entre ser treinador da formação e treinador dos séniores? Sim. Qual é a diferença principal? Eu não concordo com os melhores treinadores, às vezes aquela frase, os melhores treinadores estão na formação. Não concordo mesmo nada com isso. Pois, essas generalizações, sim, como tudo na vida, não fica. Os melhores treinadores de formação devem estar na formação. Os melhores treinadores de séniores devem estar nos séniores. Acho que é muito mais assim. Na minha opinião, eu enquanto, para já, eu sei que isto é muito fácil dizer quando não se está lá, mas eu acho que se deve mesmo pensar em não priorizar tantos resultados, particularmente, pelo menos até aos infantis, mas eu diria que até aos iniciados, os resultados não deveriam ser priorizados. Deveria ser priorizado que todos os miúdos jogassem, porque é muito importante que eles joguem, é muito importante que eles se divirtam. Depois, é muito importante que o treinador perceba que não está lá para se promover na formação, está para promover pelo menos a aprendizagem jovens adultos, que vão ser adultos, e o jogo. Mas, acima de tudo, ajudar a tornar melhor pessoas. Acho que isso também é importante. E nessa perspectiva, as táticas, para mim, choca-me ver, por exemplo, equipas que, com todo respeito, que têm dificuldade em fazer 2, 3 passos seguidos, trocar 2, 3 passos seguidos, e depois vemos nos iniciados a jogar de 5 para 4. Isso, não me parece que isto seja pedagógico, não me parece que isso vá ajudar minimamente aqueles atletas. Não me parece lógico que só se vê o guarda-redes a mandar a bola para a frente, porque assim está longe da nossa baliza. Não, eles têm que ter espaço para errar, porque é no erro que eles vão crescer. E eu acho que é muito mais importante do que essas coisas, esses temas táticos, essas situações especiais, é a parte técnica que deve ser muito, muito trabalhada,
e são os princípios de jogo, e isso é que deve ser ensinado. Os princípios de jogo, muito menos o 4-0, o 3-1, a tática que preferirem, um 5-4, ou aquele canto que eu vi na televisão o Sporting fazer, que é muito bonito. É que depois, por exemplo, eu ver uma equipa de 5-4, provavelmente até acaba por ter algum sucesso na formação, porque é verdade que eles podem não conseguir tocar muitos passos, mas depois a outra equipa também provavelmente não estará muito preparada para defender uma situação em que há mais um jogador. Isso pode dar algum sucesso, mas esse sucesso não vai ter respaldo no futuro do atleta. De certeza que aqueles atletas vão ter problemas quando chegarem a séniores e encontrarem jogadores que são muito mais, entendem muito melhor o jogo, têm uns princípios muito melhor adquiridos e que sabem defender um 5-4, portanto não vão ter problemas nenhum. Qual é, dito de outra maneira, então se calhar aí estou a pensar, a proximidade do futsal, do ponto de vista de treino, sobretudo na formação, tu sentes que ela seria muito mais próxima de modalidades de pavilhão, tipo o voleibol, o handball, o basquete, do que às vezes o futebol? Do ponto de vista da abordagem técnica, não estou a dizer que do ponto de vista técnico jogar a bola com o pé é diferente de jogar com a mão. Sim. A metodologia de treino, a repetição técnica... Alguma da metodologia diria que sim, embora também esse paradigma esteja mais evoluído no futebol do que está no futsal, daquilo que é o meu conhecimento. Depois... Eu tenho como objetivo, por exemplo, em breve espero consegui-lo, fazer não é um estágio, é estar 2 semanas ou 1 semana, o que eu conseguir, com uma equipa de hóquei, por exemplo. Eu acho que é possível, e há treinadores neste momento de topo no futsal que entendem isso desta forma, portanto não estou a trazer aqui nenhuma novidade, que entendem que é possível retirar determinadas coisas em cada uma dessas modalidades, do basquetebol, do hóquei, portanto sim, há muito de metodologia, e o vôlei tu sabes que trabalha muito a técnica, o próprio hóquei também, portanto eu acho que sim, é possível retirar muito dessas coisas, mas eu acho que aquilo que eu apontei como algum dos problemas da formação no futsal, no futebol, de uma maneira geral, ainda que seja também arriscado, porque é um macro, uma coisa muito maior, mas eu acho que já tem alguns patamares acima nesse... Eu às vezes penso assim, é possível que um jovem que passa 10 anos a aprender futsal não saiba receber e passar com os 2 pés? Do ponto de vista técnico isto devia ser trabalhado, e este tipo de coisas tão básicas quanto isto, ou não é por aí? É possível, mas com grande probabilidade significa que alguma coisa não foi bem feita. Isto é, não é uma questão de jeito, é uma questão de trabalho, de investimento. Pode haver uma falta de jeito enorme, mas é muito difícil isso acontecer, pelo menos não se notar uma evolução notória, passa a redundância, acho que é sinal que alguma coisa não foi bem feita. É sinal que as prioridades que deviam ter sido, lá está, prioridades e mais uma redundância, não foram as corretas. Saltando claro aqui... estou a generalizar. Claro. Do ponto de vista do que é a formação para um jogador sénior, como é que tu vês a questão da transição em Portugal, da passagem? Eu sinto que há uma grande dificuldade muito difícil entre os jovens passarem dos plantéis de formação, eu diria dos júniores, não é? Para os plantéis séniores. O que é que tu achas que faz com que haja essa dificuldade? Esta questão da falta... É toda esta questão que temos falado. Até porque há outros casos de sucesso. Porque os chineses, eles nem sequer chegam a idade sénior para jogar na primeira divisão. Jogam. Pode-se depois dizer que o Caxinas já está num patamar, primeiro está obviamente num patamar em termos de formação acima da grande parte das equipas do... É se calhar o melhor projeto de formação em Portugal? Isso estaria arriscado, por exemplo, eu não sei se em Lisboa não haverá algo parecido ou melhor. Aqui na região norte? Mas sim, na região norte, acho que não vou voltar a dizer nenhum erro dizendo que sim. Mas lá está, há casos de sucesso também. Agora eu acho que a dificuldade vem nisso, não ter sido priorizado aquilo que era importante para o atleta. Se acrescentarmos a isso tudo o resto, porque é evidente que tu jogares com pessoas da tua idade não é a mesma coisa que tu jogares com pessoas que têm mais 10 anos que tu e mais 10 anos nas pernas que tu. E experiência exatamente, mais 10 anos. É óbvio. Eu acho que uma vez um treinador, isto no futebol, por acaso, mas que era já um excelente treinador, infelizmente já faleceu, já há uns anos, mas que era um excelente treinador, por acaso tive sorte, foi o último ano, foi o ano que eu usufrui mais de treino, e se calhar foi por isso que aí começou se calhar o meu gosto pelo treino. É um treinador extraordinário, e que tinha descendências da África do Sul, tinha aquela escola um bocado inglesa ainda, mas ele uma vez dizia lá no jeito dele, que ele às vezes perdia-se nas palavras entre o inglês e o português, dizia que vocês aqui são os maiores, claro, vocês usam todos, é o mesmo cabelo, têm a mesma idade,
E é verdade, nós vamos ver um jogo de um Júnior, eles são todos iguais. O corpo não há grandes diferenças, quando há, percebe logo que aquele jogador consegue fazer a diferença, mas depois não vai conseguir fazê-lo nos cenas, muito provavelmente, ou às vezes consegue, nos casos especiais, mas é tudo muito idêntico. O corpo é muito parecido, até os penteados, ele brincava com isso, porque nós tínhamos todos o mesmo penteado, agora infelizmente não tenho nenhum, mas quando chega à cena não é. Quando chegas à cena começas a ver pessoal com barba a sério, com muitos anos, que joga muito com a tua cabeça, etc. E isso depois faz tudo isto, se não tiveres uma formação muito boa em termos técnico-táticos, táticos essencialmente e técnicos também, vai ser difícil. Pegando 2 exemplos que se calhar são conhecidos das pessoas que nos possam estar a ouvir, o Ziquité, por exemplo, do caso do Sporting, alguns miúdos da formação do Benfica, o Carlos, por exemplo, que mais recente, são jogadores até fisicamente muito diferentes, com abordagens diferentes. É possível no futsal dizermos ou caminharmos para os jogadores atléticos como o Ziquité? Esse vai ser o caminho? Ou achas que não, que haverá lugar para jogadores como o Afonso, como o Carlos, como o Lúcio, sempre? Como é que tu achas que isto vai desenvolver? Essa é uma tendência do desporto quase global. Por isso pergunto. Por isso é que eu acho que dificilmente vamos fugir a isso também. Se isso me agrada, acho que se vai perder algumas coisas. Acho que há talentos que são de tal maneira talentos que não deviam ser desperdiçados só porque não têm, se calhar, o físico. Mas duvido que o caminho... Não... Aliás, vamos ser claros, o Carlinhos, por exemplo, que jogava no Caxinas, não era propriamente este corpo que nós vemos hoje. Por exemplo, o Ziquité não conheço tão bem, só conheço quando ele começa a aparecer, porque lá está a formação dele, mas parece que já se destacava pela capacidade física enquanto atleta de formação. Mesmo o próprio Lúcio, eu acredito que neste momento já não é o mesmo, já tem um trabalho físico importante. O próprio Afonso, nós olhamos para ele e tem aquela fisionomia, parece algo débil, mas a verdade é que ele cresceu muito em termos físicos quando foi o Afonso que apareceu no Sporting, que o Afonso começa no Sporting e já tinha um talento enorme, mas não tinha aquela capacidade física. Eu acho que é inevitável. Se me agrada totalmente, acho que não, mas acho que é teríamos se calhar um futsal mais rápido, mais atlético. Provavelmente. Eu acho que às vezes, quem começou a ver o futsal, claro que isto é tudo muito, é difícil às vezes falar, porque eu não quero parecer um velho restelo, mas quem viu o futsal lá está há 10 anos, às vezes parece que nos falta um bocadinho nós vamos ser um bocado aquela ginga do futebol de rua. Eu acho que às vezes falta-nos um bocadinho isso, falta-nos um bocadinho aquela imprevisibilidade. O Ziquité, por exemplo, traz isso. O Ziquité traz muita imprevisibilidade ao jogo. Eu acho que às vezes falta-nos um bocadinho isso e muito provavelmente advém dessa situação. Ou um dos aspectos que advém dessa situação. As crianças hoje também não têm a rua para brincar, os miúdos não jogam a bola na rua. Lá está, é um problema muito maior. Só jogam futsal ou futebol nas escolas de futsal ou de futebol. Exatamente. O pavilhão é sempre direitinho, a relva está sempre direitinho. Não tem que jogar nos paralelos. Falta jogar na rua, falta apanhar chuva, se calhar, não sei. Mas isso é um tema que tu provavelmente não, mas já podes falar muito melhor que eu. Mas temos refletido sobre isso, que é esta dimensão atlética. Porque, por exemplo, é normal um treinador de voleibol dizer: arranja-me os miúdos altos que voleibol eu ensino. Pois, porque eles percebem que a partir de determinada idade... Acho que não tem muita parecência com o futsal, acho eu, mas lá está, não conheço muito bem, não sou obviamente especialista em voleibol, mas pelo tipo de jogo, a altura acaba vai ser assim como o basquete, dificilmente a altura não é importante, portanto, mas repara, no basquete, a altura sempre foi importante, provavelmente, ou muitas vezes foi importante, embora grandes jogadores não tinham. E depois tinhas jogadores... pelo menos em comparação com outros, mas hoje os grandes jogadores são grandes corpos também. Os grandes jogadores atualmente do basquetebol são grandes corpos. O Giannis, eu sou um grande fã da NBA, portanto, são grandes corpos. Portanto, também ele, há aquela lógica de que a altura já era importante, também evoluiu para corpos maiores, para o físico ter alguma. E esse poderá vir a ser o caminho. Mas depois também há alguns Currys que mudam o jogo por completo e não são... Mas esse era preciso afastar um bocadinho a linha de 3 pontos, que aquilo é batata. Mas mudou completamente o jogo, não é? Mudou. Aliás, eles na NBA colocavam a hipótese de eventualmente a linha de 3 pontos passar a estar a outra distância, e se calhar foi ele que abriu esse debate mais recentemente. De facto, ele consegue marcar de qualquer sítio, não é? Como jogador, como treinador, todas essas experiências que tu tiveste,
se tu tivesses que desenhar ainda falando da questão da formação, se tivesses que imaginar um jogador ideal, seria o conjunto dessas coisas todas, isto é, um jogador bem trabalhado tecnicamente, Sim, seja capaz de tomar decisões. Ainda que pela minha concepção de jogo, o tático está claramente no meio e depois tudo é ramificações. Técnico, físico, mental, mas sim, seria. Tu colocas-te como treinador no papel do treinador que adapta os jogadores à sua concepção ou ao contrário também? Isto é, achas que o treinador é que tem que se adaptar aos jogadores ou ao contrário? Ou isto é uma pergunta que não faz sentido e se calhar tem que ser um bocadinho de tudo? Claro que faz sentido, mas eu não sei, essa pergunta é muitas vezes feita. Eu pergunto-me, eu nunca tive num clube, nem agora, em que eu pudesse escolher exatamente todos os jogadores que eu quero. Portanto, eu vou ter que sempre fazer adaptações. A realidade que eu encontrei. E se calhar nenhuma realidade... É exatamente a que tu querias. Portanto, eu tenho que sempre fazer algumas adaptações. Se eu tenho uma concepção de jogar, tenho uma forma de jogar, tenho uma forma que eu prefiro jogar e obviamente que tento ter as melhores armas, e quando se fala em armas estamos a falar de recursos humanos, para poder jogar aquele jogo. Mas a determinado momento eu posso não conseguir, eu posso perceber que não vai ser o caminho certo, vou ter que me adaptar. Aí há sempre adaptações, porque o jogo é isso, há uma individualidade, eu tenho que respeitar a individualidade de cada um, acho que isso é óbvio. Portanto, há sempre adaptações, mas não quer dizer que dentro dessas adaptações aquilo que é meus princípios macro, esses eu tento os cumprir, é evidente, e tento ter os melhores argumentos possíveis, os melhores jogadores possíveis para o cumprir. Porque é a forma que eu entendo que estou mais perto de vencer também, isso é óbvio. Podes revelar qual é a tua concepção de jogo que tu preferes, ou é algo que tu preferes manter no segredo do teu trabalho? Não tenho, assim, traços gerais. O que é que tu, assim, traços gerais, sim, como é que tu vês o jogo, como é que tu pensas o jogo, o que é que te parece que é o mais... Traços gerais, há muitas formas de ver o jogo, eu concebo o jogo sempre com risco, e eu prefiro sempre correr riscos do que especular, do que esperar que o adversário corra riscos e que acabe por falhar e eu aproveitar esses mesmos. Não quero com isso dizer que eu não procuro os erros do adversário, mas quero dizer que eu, mais do que esperar por eles, eu quero provocá-los. Isso faz com que as minhas equipas, por norma, sejam muito, do ponto de vista ofensivo, tenham muita mobilidade, variam muito nos sistemas táticos, agora estamos a falar do sistema tático 3-1 e 4-0, basicamente, muita mobilidade, lá está, dar alguma liberdade criativa também ao jogador, particularmente aquele que tem, criar nuances que lhe permitam exponenciar isso. Do ponto de vista defensivo, sempre muito pressionante, normalmente sempre linha de marcação defensiva, ou seja, defesa alta, a tentar roubar a bola o mais perto possível da baliza contrária. Lá está, eu se tiver a bola, não é aquela lógica de se tiver a bola não sofro golos, eu quero ter a bola, mas também quero objetividade, porque eu acho que isso, e lá está, aí a imitação do futebol leva a isso. Muitas vezes as pessoas não percebem a diferença que há no futebol para o futsal. Primeiro, há muita gente que tenta, e há muitos treinadores ótimos a fazer isso no futebol, ter a bola por imitação de quem? De um Guardiola. A verdade é que a maior parte deles, quando joga o Guardiola, depois perde a bola. Portanto, é imitar alguém que provavelmente não é inimitável, mas pode-se fazer isso. Mas o futsal nada tem a ver com o futebol. Basta perceber o tempo médio de ataque, mesmo no topo. Tempo médio de ataque no topo, ou seja, um Sporting, um Benfica, não tem assim tanto, cada ataque do Sporting não tem assim tanto tempo, estamos a falar de segundos, portanto nós temos que também ter aproveitamento dessa bola. Agora, é quase como dizer, jogar para a frente sempre possível, jogar para trás se necessário. É um pouco este. Se pensarmos assim, se calhar acho que é fácil para as pessoas que não veem tanto o jogo, não estão familiarizadas com o jogo, perceber. Jogar para a frente sempre possível, jogar para trás quando necessário. E se nós conseguimos perceber isto... Uma boa forma do ponto de vista de treinador. Desculpa, e chegar o mais vezes possível lá, claro. Na perspectiva de tentar marcar gol. Usando também uma comparação que é quase uma frase feita, se calhar preferes ganhar jogos por 5-4 do que por 1-0? Essa é uma boa pergunta. É difícil responder, porque ganhar 1-0 no futsal é muito difícil. Portanto, há assim um certo prazer, apesar de tudo, evitar... Significa, defendemos bem, aguentámos bem. A verdade, depois também só fizemos um golo, também é pouco, se calhar, para a média daquilo. Bom, se ganharmos jogos todos, 1 por 1-0 e os outros assim por 5-4... Se me queres perguntar, eu prefiro nem ganhar por 5-4, nem por 1-0, eu prefiro ganhar sempre por 4-1, ou 4-0, ou 5-1, 5-0. Essa era a batota. Ou 5-2, assim mas eu percebo.
Mas assim eu assim percebo. E já agora também sobre a minha ideia de jogo, sou muito obcecado pela reação à perda, que não falei, e os esquemas táticos, muito menos ao 5-4. Não sou um grande fã de 5-4, eu acho que o 5-4 muitas vezes prejudica o jogo. É uma arma, ela está lá, as pessoas têm que usar, percebo que usem quase massivamente, mas eu não sou um grande fã. Eu acho que dificilmente quem nunca tiver visto um jogo de futsal, e assistir a um jogo em que dos 40 minutos cronometrados, 30 são de 5-4, muito provavelmente nunca mais vai querer ver um jogo, só se for obrigado. É a minha opinião. Isso vale o que vale, porque depois também podem dizer, mas há muitos golos. Pois. Empiricamente, eu até tenho a sensação que se calhar não é uma ferramenta tão eficaz quanto isso. Há números sobre isso? Há números que dizem que essencialmente sofre mais golos do que o que se marca, mas também há grandes reviravoltas. Eu acho, atenção que eu com isto não quero ser aquele... Eu acho que o 5-4 deve ser utilizado em determinadas situações e em determinados minutos, porque é ótimo tu também chegares aos 5 minutos finais e tens uma desvantagem de 2, 3 golos e percebes, e já aconteceu, é verdade que se calhar são menos os casos que acontecem do que não acontece, mas é ótimo conseguir uma reviravolta, por exemplo. E agora, penso que foi no Campeonato Paulista, também tenho visto, ultimamente tenho acompanhado mais os campeonatos brasileiros, porque tem aparecido ali alguns treinadores muito interessantes, nomeadamente o Cassiano Klein, e eu penso que foi o Magnus, se eu não me engano, que venceu. Eles só precisavam de um empate, creio, porque não sei agora muito bem qual eram as regras do jogo, mas só precisavam de um empate e estavam a 1 minuto de perder por 3, penso que sim. E fazem 3 golos dessa forma, e o ambiente do pavilhão é inacreditável. Claro. Já há equipas neste momento a usar o 5-4 para defender. Sim, inclusive é isso. É quase contra a natura. Exatamente. Repara que isso penso que é no handball e até no basquete. Há tempo de ataque, precisamente para contrariar. O hockey agora também tem tempo de ataque. Exatamente. Precisamente para contrariar essa ideia, e eu penso que para contrariar uma ideia que pode ser vista, pode não ser, e não estou a criticar quem o faz, mas pode ser visto como antijogo. Claro. Pode ser visto como antijogo, é um fato. É evidente que a bola está a rolar, é evidente que a bola está em movimento, sim. Mas em relação à natureza do claro jogo... que é mais, agora, a parte de mãos, pé, isso é muito importante às vezes as pessoas perceberem essa diferença. É muito mais difícil eu roubar a bola a quem joga com as mãos, porque nós começamos a comer com as mãos, não é? Nós somos pequenos e começamos logo a usar mais as mãos. Não aprendemos, não vimos a saber a caminhar, mas já vimos a saber. Agora, é muito mais difícil roubar a bola se eu tiver mais um com as mãos do que... Isso é óbvio, portanto, não é tão fácil quanto isso. Portanto, pode haver aqui diferenças, mas... Tu, do ponto de vista deste jogo, e enquanto treinador, há também muitas vezes aquela ideia do treinador que é treinador do jogo e o treinador que é treinador do treino. Tu colocas-te em alguma destas equipas, isto é, gostas mais de treinar, gostas mais do jogo, gostas das duas coisas? Eu gosto muito das duas coisas e sou absolutamente obcecado pelo treino, adoro treinar. Eu sou um felizardo, faço as duas coisas que mais gosto, em termos profissionais, embora o futsal não seja uma profissão. O treino e o jornalismo, e eu adoro mesmo treinar, adoro preparar os treinos, adoro como é que eu quero jogar e tentar adulterar exercícios, mudar. Eu sou mesmo muito fanático de quase às vezes por isso, mas eu preciso muito da adrenalina de jogo. Atenção. Eu gosto muito, por exemplo, da pré-época, mas chega a uma altura que eu já preciso de sentir aquela adrenalina. Eu sou realmente alguém, eu acho que preciso da competição. Eu acho que preciso disso para ser eu. Precisas das duas coisas, então. Sim, preciso das coisas. Uma por paixão total e por querer ser cada vez melhor, que é o treino, e a outra porque eu preciso mesmo de competir. Preciso competir. Eu preciso de adrenalina. Mas não sentes muitas vezes no jogo, ou algumas vezes, espero que não sejam muitas, aquela sensação de eu estive a trabalhar isto tanto tempo. Claro que sim. Claro, porque às vezes a tua situação já nem é tanto com a equipa adversária, nem com o árbitro, é com os teus. Se calhar até já tens mais com os teus. É isso, mas também um modelo de jogo também é isso, é construir, desconstruir, é evoluir, é dar passos atrás. Muitas vezes há coisas que nós achamos que estão altamente enraizadas e que estão bem trabalhadas e que depois num jogo a seguir baixamos e não fazemos nada daquilo que é suposto, vamos trabalhar outra vez, e depois o modelo de jogo vai-se construindo, não é algo estanque, não é algo que, portanto, vai-se construindo também em função, lá está, das características de cada um, coisas que eu não os jogadores são quem mais influi no meu modelo de jogo, isto que fique bem claro. Apesar daquilo que eu disse, são eles que mais influem, porque são eles que me dão as melhores soluções para aquilo que eu tenho na cabeça. São sempre eles. Quanto melhores eles forem nessa capacidade, melhor eu vou ser também. Inclusive é também a equipa adversária nos desafios que te coloca. Obviamente. De determinada altura, se num jogo percebes, ok, por ali vai dar, obviamente.
És capaz de mudar e conseguir. Obviamente. Até Quanto melhor forem os adversários, obviamente. Por isso é que não tenho qualquer problema em, por exemplo, a troca de vídeos dos nossos jogos. Eu não tenho qualquer problema em trocar com adversários. Eu acho isso altamente benéfico para toda a gente, para a modalidade, para nós, para os treinadores, para os jogadores, porque isso obriga a nós a tomarmos decisões em função daquilo que o adversário que está mais informado sobre nós. Portanto, eu tenho é que ser capaz de tomar melhores decisões em função daquilo que ele me está a tirar de um lado, eu tenho que ir buscar do outro. Nestas duas características, se elas existissem, consegues definir, por exemplo, um treinador que tu achas que fosse exemplar na preparação do treino, alguém que seja conhecido, isto é, quem é que tu achas que são as melhores pessoas a preparar isso? E pode ser tu, não é? Não há drama nenhum. Não, se me não responde, sei, mas... não sei. E o contrário, isto é, quem é que tu achas que intervém melhor em jogo? É difícil porquê? Porque eu não assisto aos Claro, treinos. Eu diria, eu vou pegar numa situação mais da formação. Ok. É evidente que há duas pessoas que, claro que eles depois evoluíram também muito nessa questão, porque foram dando muitas formações. Mas as primeiras vezes que eu vi o Nuno Dias e o Paulo Tavares a falar na parte teórica, normalmente as formações têm uma parte teórica, mas uma parte prática. Aquilo que me deu a entender é que eram claramente animais de quadra, lá dentro. Porque estes animais, obviamente, claro, não no sentido figurado, e com todo o respeito, obviamente, não no sentido pejorativo, porque eles não eram as pessoas mais cativantes do ponto de vista do discurso. No início, melhoraram muito, e hoje não, isto não se coloca, atenção, que seja muito claro. Ao contrário, por exemplo, o Joel Rocha era um comunicador nato. O Nuno Dias e o Paulo Tavares, o Paulo Tavares até com uma personalidade aparentemente, não conheço pessoalmente, mas aparentemente introvertida, lá dentro esquece que estão 60 tipos a olhar para ele e ele transforma-se. E é inacreditável perceber o desenrolar da evolução de um mesmo exercício em função de coisas que os formandos lhe perguntam ou que o outro treinador, que às vezes também eles... E a capacidade de... Essa capacidade. E isso dá-me a entender que o Nuno Dias é alguém... Mas claro, o Nuno Dias e o Paulo Tavares. Mas claro que isso teria de estar no treino, perceber para conseguir como perceber no treino, nós não temos, isso não temos. O futsal é muito aberto, mas não há, mesmo aquilo que muitas vezes é visto, que é possível de ver em redes sociais ou em sites, o que seja, é filtrado, é evidente. Porque quem mostra não mostra alta competição e não vai mostrar, obviamente, tudo. Portanto, é difícil perceber. Em jogo, há muita gente de qualidade. Eu gosto muito de um treinador que vou se calhar falar por ser treinadores que eu e acho que tem uma boa capacidade. O Pato, que agora está no Movistar, não tanto este Pato, o Pato numa equipa bem pior que era o Borel, para mim era extraordinário e influenciar com o jogo era extraordinário. Nem sequer tinha pivô e conseguia, não tinha um pivô, um grande pivô e conseguia mudar muito o jogo. O Diego Rias é um espanhol que agora acho que foi para a Tailândia, se eu não me engano. O ano passado estaria no Levante, posso estar errado, é um dos meus treinadores preferidos, tem uma grande capacidade por influir no jogo. O Velasco também, claramente. Em Portugal não vou dar assim grandes novidades, é Nuno Dias, essencialmente Nuno Dias. Eu digo isso porque como adepto eu ficava com a sensação, por exemplo, nos últimos anos nós tivemos grandes duelos entre o Nuno Dias e o Joel Queiroz. Joel Queiroz, sim, Joel Rocha, o Queiroz era o jogador. E ficava sempre com a sensação que o Nuno Dias mexia melhor no jogo do que o Joel. É evidente que os jogadores também faziam a diferença, claro, como é óbvio, não é? Mas ficava sempre com a sensação que naquele jogo em concreto o Nuno Dias mexia sempre melhor. Mas isso pode ser só impressão do que resultadores. Também é mais fácil mexer quando na baliza está o Guita, não é? Não sei. Há quem diga que o guarda-redes hoje vale muito mais do que apenas um quinto. E com este jogar, estamos a falar disso, hoje muito do processo ofensivo das equipas passa pela utilização do guarda-redes. Portanto, e o Guita fazia obviamente a diferença porque jogava muito bem nesse aspecto e depois também defendia muito bem aquilo que é o papel principal, ou pelo menos o inicial. Ele é talvez o melhor do mundo a defender e talvez um grande jogador a atacar, não? Então acho que às vezes a diferença era mais curta do que se calhar os resultados, na minha opinião, faziam ou mostram. Porque também havia realmente jogadores. Eu acho que o Guita essencialmente fazia muita diferença. Eu acho que isso, e acho que está-se a notar, vai haver já um mérito. Mas isso, atenção, que fique bem claro também que nunca tiro o mérito ao Nuno Dias, até porque quando o Nuno Dias aparece é uma lufada de ar fresco, já naquela altura
no futsal nacional, na minha opinião, e ganha sem guita. Mas, até a propósito disso, eu ouvia no podcast 5 para 4, onde participa o nosso jogador, o Tiago, em que eles diziam que um guarda-redes hoje valia muito mais do que 20%, não é? Exatamente. É muito mais do que apenas um quinto da equipa. Sim. Também jogas nessa equipa, achas que o guarda-redes vale mais do que qualquer um dos outros ou não? Naquele patamar sim, no nosso não. No nosso não acredito. Não acredito que um guarda-redes tenha capacidade para fazer assim tanta diferença se quiserem fazer aquilo. Não, acho difícil. Okay. Tem que ser alguém com uma capacidade de jogo de pés muito, muito alta. E tu depois, porque depois tudo é relações e correlações. Claro. É preciso que os outros entendam, preciso que tudo aquilo esteja de tal maneira trabalhado que não sei se é assim fácil de fazer essa diferença. E seria menosprezar os outros primeiro, segundo, terceiro, seria a minha. Eu já o disse que não sou um grande fã, portanto também iria estar aí contra a minha ideia, também não vou fazer. Mas claro, posso levar uma banhada de algum treinador que tenha um guarda-redes forte e pronto. Nós ainda não falamos de duas coisas, já não sei quanto tempo vamos. Esta voz que ouviram agora foi do Bruno, é tipo a voz do além, que é a pessoa que nos está a ajudar aqui, e já agora se vocês precisarem, o Bruno Torres está aí para vos ajudar nas redes sociais e essas coisas. Como é que foi a tua passagem pelo feminino? Como é que tu foste parar ao feminino? Mais uma vez um acaso, porque eu tinha terminado a terceira época no Silval, portanto na primeira subimos às nacionais, na altura não havia terceira, havia só a segunda, depois 2 anos na segunda nacional do Silval e estive durante cerca de um mês a preparar a quarta época no Silval, normalmente na segunda nacional, e problemas essencialmente diretivos fizeram com que o clube não competisse no ano seguinte, e naquela altura as oportunidades também já não eram muitas, e uma oportunidade naquela altura então de uma nova semente que era uma referência no feminino não poderia ser rejeitada, e eu fui, porque se naquela altura há um mês depois de acabar a época de Silvaldo, provavelmente eu não pensava ir para o feminino, mas aconteceu o que aconteceu e surgiu essa oportunidade e eu aceitei com naturalidade, porque acho que lá está, era difícil rejeitar uma oportunidade daquela. Como é que foi? Foi uma passagem, eu não da questão em concreto, mas masculino e feminino, o que é que tu sentiste enquanto treinador de grande diferença? A questão técnica? Física? Claro que se nota algum. O homem e a mulher são diferentes, isso não vamos aqui estar, mas as atletas, em particular as que eu treinava, mas muitas outras que eu vi, do ponto de vista tático, eram fortíssimas e não ficam. São top nacional, não há que não haja qualquer dúvida. Depois há a diferença homem e mulher, mas eu acho que isso não deve sequer ser muito valorizado. Eu fazia o mesmo tipo de treino com elas do que fazia com eles, não tinha grandes problemas. As grandes diferenças é o relacionamento, é a gestão exatamente, a gestão, essa sim, é claramente diferente. Foi uma experiência muito positiva em que eu cresci muito, acho que evolui muito como treinador não foi uma época, porque foi o ano de Covid, portanto eu fiz a Supertaça com a Nova Semente contra o Benfica, que perdemos nos penaltis para o Benfica, depois fiz a primeira fase, que ficamos em primeiro lugar, e eu creio que nós nem sequer terminámos a primeira volta da segunda fase, que na altura o campeonato estava dividido, havia a primeira fase, zona norte, zona sul, nós vencemos a zona norte, e depois havia a segunda fase que juntava as equipas que eram as 3 primeiras classificadas, ou 4, agora não me recordo, de cada uma dessas zonas. Não fiz, porque não foi uma época, aprendi imenso, eu acho que tive algumas dificuldades de adaptação. Eu acho que tive. Assumo que hoje provavelmente teria feito algumas coisas diferentes e teria. Eu acho que do ponto de vista desportivo não há muito a apontar, porque há uma questão que é a Taça de Portugal, nós não conseguimos chegar à Final Four, fomos eliminados nos quartos finais, num jogo em que fizemos, penso que foram 60 remates e perdemos 1-0, lá está. 60 remates e não marcaram um gol. Foi contra os Chaves, uma exibição extraordinária da guarda-redes, mas isso não é desculpa, eles também tiveram muito mérito, Chaves trabalhou muito bem, eu não sei se foi 1-0, se foi 2-1. Portanto, há essa nova, do ponto de vista esportivo, do resto não. Supertaça foi um jogo que o Benfica não ganhou nos 40 minutos nem no prolongamento, empatou, depois ganhou e vem nos penaltis. No campeonato, a primeira fase vencemos, depois disso o Nova Semente voltou a não conquistar, e depois estávamos na luta
pelo segundo lugar, porque era o objetivo do Benfica, era mais forte. Isso não há dúvida, estávamos dentro desse objetivo, ainda não tinha terminado a primeira fase, já tínhamos ganhado aqui todos os longos, também tinha uma equipa forte, mas eu sinto que poderia ter feito algumas coisas diferentes e melhor. Tive dificuldades de adaptação. O caminho do eu acho também que era a fase que depois vem a Covid e que acaba, penso que seria a minha melhor fase em termos de entendimento do que era o universo feminino. Mas entre o masculino e o feminino tem tido uma evolução muito grande no desporto em Portugal nos últimos anos, em várias modalidades. Achas que o caminho vai ser este? No desporto em geral, não estou a falar só do futsal em particular, será normal que as equipas técnicas transitem do masculino para o feminino, ou achas que haverá uma espécie de especialização no masculino e no feminino? Eu acho que tem que ser normal transitar do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Porque não tem acontecido muito isso, não tem havido muitos casos. Para mim, competência, ponto. É competente, pode estar num lado, pode estar no outro, seja mulher, seja homem, feminino, masculino, acho que isso não tem que... Desde que seja um projeto que o treinador se sinta motivado a fazê-lo, eu não vejo... Acho que isso não devia ser sequer uma questão. Nós estamos já com muito tempo, mas eu não vou fugir, porque isto nada a ver mais entrevistas lá para a frente. Brevemente, sem revelar grandes segredos. Regresso a Santa Isabel, porquê? Por muitas razões. Se devias ter feito essa pergunta, se querias que a entrevista fosse mais curta, devias ter feito a pergunta bem antes. Muitas razões. A mais importante, porque eu estava numa fase em que precisava de sentir total confiança nas pessoas que estão à minha volta. Esse foi o primeiro ponto. E eu senti isso nas abordagens do Miguel Canastro, como responsável de futsal. Depois, na primeira reunião aqui em cima, na primeira reunião preliminar, digamos assim, a presença do Ricardo Machado foi bastante importante. A presença do Orlando, que ao contrário do Ricardo Machado, eu pouco conhecia obviamente de vista, mas também, porque me fez perceber que eu iria ter, aquela estrutura já me dava garantias de que eu ia ter aquilo que eu preciso, na minha opinião, para ter essa tal confiança, esse tal suporte que um treinador precisa para poder ter sucesso. A conversa contigo, na aguda. Exatamente. E depois, quando vim aqui sentir algo que sim, tinha que voltar, o sentir que quando saí deixei alguma coisa por fazer. Depois também, não vou dizer desalento, mas acho que prefiro claramente estar num projeto em que eu possa ter garantias de ter possibilidades de ganhar bem mais vezes do que lutar para não perder, porque acho que isso também se adequa mais àquilo que é a minha forma de ser treinador. E não é assim. Do Saavedra eu tinha muito claramente na minha cabeça que já havia uma primeira abordagem do Santa Isabel, que eu só não viria para o Santa Isabel por 2 ou 3 clubes, não quero revelar o nome, claro, porque eu acreditar que eram clubes, sim, de nacional, e que tinham realmente projetos a sério para poder lutar para subir, e mesmo esses eu teria de ter a certeza que não é só de fora que apresenta, porque senão a minha ideia era muito clara, e vir para o Santa Isabel, a menos que não me conseguisse convencer, como me conseguiram muito facilmente. Mas, sábado temos o primeiro jogo. Estás nervoso? Eu estou sempre nervoso, eu estou sempre um pouco nervoso. Hoje não diria muito, mas hoje estou muito mais preocupado com o treino da manhã, como vai correr e que já está preparado e que vai acontecer aquilo que eu espero que aconteça no treino e que vamos trabalhar aquilo que eu espero treinar. Mas antes do jogo vou certamente ficar nervoso, vai ser especial, porque é verdade que já fizemos um jogo, mas foi fora de casa, e portanto vai ser o regresso àquele pavilhão que eu estou a ver daqui, portanto também por isso estou um pouco nervoso. Mas tenho a certeza que também depois de começar que as coisas vão ser naturais. Acho que vou conseguir passar o meu lado pragmático e menos emocional, porque eu sou muito mais emocional que pragmático, mas o futsal ensinou-me a ser muito pragmático nas decisões. Pois, e eu acho que isto também é muito de emoções, não é? Sim. Isto tem piada se tivermos emoção. Sim. Nós vamos terminar agora, mas temos 2 rubricas mais ou menos fixas, em que a ideia aqui, assim em bom português, é tentar entalar o entrevistado com algumas perguntas um bocadinho mais difíceis. Nelson, eu vou-te dar 2 hipóteses, tens de escolher uma delas e não podes fugir, tens mesmo que escolher uma delas. Algumas já são conhecidas do episódio anterior, outras não. Entendo. Calor ou frio? Calor. Cola ou Pepsi? Pois é, eu não escolhi nenhuma porque eu não sou grande apreciador, mas pronto, cola.
Café ou chá? Café. Futsal ou futebol? Futsal. Treinar ou jogar? Treinar. Praia ou serra? Praia. Masculino ou feminino no sentido de treinar também? Masculino. Ala ou fixo? Fixo. Ricardinho ou Falcão? Ricardinho. Nuno Dias ou Jorge Brás? Isso é muito difícil. Nuno Dias. Nuno Dias. Como também não tens que explicar, é fácil, não é? É fácil. Vamos para a segunda rúbrica, que é o 3 em 3. São 3 perguntas. Eu dou-te 2 possibilidades, são sobre canelas. Ok. E tu tens que escolher uma das respostas. No fundo é para também quem nos estiver a ver ficar a saber um bocadinho mais sobre canelas. E já agora tu também, não é? Sim, eu claramente. Canelas em termos de área. Tem 6.900 km quadrados ou 9.600 km quadrados? Ou 6.000? Certo? 6.901 km quadrados. Claro que sim. Medidos. Claro que sim, não tinha dúvidas. Padroeiro de Canelas, o São João ou a Santa Cecília? São João. São João. Não, eu sei Dizer tudo. que a Podes nossa fazer. festa é o São João de Canelas, São João Batista, e a Santa Cecília, que está no topo do Coreto Ok. e que é a padroeira da música. Eu sabia, sim. Tu sabias esta coisa toda. E já agora, qual é o nome formal da nossa serra? Serra de Negrelos ou Serra de Canelas? Eu vou puxar na Grelos porque é menos, É menos provável. menos provável. Ok, Acertei? acertaste. 3 em 3. Portanto, está feito. Vamos ganhar Ok. no Amanhã. sábado. Ótimo, ótimo. Espero que sim. Foi mais uma entrevista e um episódio do nosso Santa TV. Fique para ver o anúncio do nosso jogo de sábado, que é às 21 no nosso pavilhão, e esperamos tê-lo lá, com uma camisola assim desta cor amarela. Está bem? Fica marcado para sábado. Nelson. Obrigado. Foi um gosto. Emotionary.com No, no.